aula de número 7 do Pré-ENEM Linguagens. Hoje o assunto é sintaxe e uso dos pronomes, um assunto bastante complexo, mas que está sendo muito bem trabalhado no nosso curso, justamente para você não ter nenhuma dúvida. Vamos lá? Então, como o assunto pronomes ele é muito complexo, como eu falei, você pode estudá-lo com muito mais propriedade no nosso livro. Aqui eu trouxe algumas situações que nós temos que chamar a atenção. Tá? Então, eu trouxe aqui o uso do eu, do me e do mim. Né? O eu é o pronome do caso reto, me e mim são os pronomes do caso oblíquo, tá? Relacionados a esse pronome do caso reto. Então, a gente tem aqui algumas situações. A primeira, entre mim e ti está o vazio do nunca mais. Esse ditadinho, esse versinho que seja, ele traz uma situação que é bastante incomum de ser encontrada, apesar de ser a situação certa, que é o uso do mim. A gente tem aí a preposição, né, entre, e é muito comum a gente ouvir a seguinte frase, entre eu e você, entre tu e ele, e assim por diante. Então, quando a gente tiver essa preposição, entre, jamais utilize pronome do caso reto, tá bom? No caso do eu e do tu. Nunca use eu e nem tu, sempre mim ou ti, ou int. Então, aproveitando que a gente está falando de mim, eu e etc., vamos para o segundo caso que nos chama a atenção, que é o uso do mim ou do eu em algumas situações. Tá? Muitas vezes a gente ouve que mim não conjuga verbo, e essa é a verdade mais absoluta que a gente tem em relação a essa situação. Então, nós temos aí, ó, observe como é que são feitas as seguintes frases. Pode deixar isso para mim fazer. Pode deixar isso para eu fazer. Gente, a primeira colocação para mim fazer está totalmente errado. Como eu falei, mim não conjuga verbo. E depois do pronome, a gente tem a presença de um verbo. Está no infinitivo, mas é um verbo. Então, sempre vai ser usado o pronome do caso reto. Agora, se você tem uma frase em que depois do pronome vem um ponto, o correto é usar justamente o pronome do caso oblíquo. Então, traga aquela roupa para mim, ponto. E não traga aquela roupa para eu. Tá? Então, a gente vê essa confusão sendo colocada cotidianamente, né? Independente do grau de instrução da pessoa, porque já virou comum as pessoas usarem essas expressões e elas vão automatizando isso no seu contexto e acabam transcrevendo quando não pode esse tipo de expressão, tá bom? Então, só para reforçar, o mim é um pronome pessoal oblíquo tônico e deve estar sempre precedido por uma preposição. No caso, é o para. O eu vem antes do verbo e determina uma ação. Tá? Os pronomes do caso reto conjugam o verbo. Os do caso oblíquo não conjugam o verbo. E, finalmente, o último do caso oblíquo também que a gente chama atenção é o me, tá? Então, olha só, os alunos sempre me respeitaram. É errado falar os alunos respeitaram eu. E a gente vê também aí na oralidade muita gente falando assim. O cachorro não me obedece, e não o cachorro não obedece eu. Então, esse uso equivocado, ele realmente pode, além de causar estranheza, ele pode denotar uma falta de conhecimento da própria estrutura da sua língua. Outro pronome que sempre causa confusão é o pronome ser. Por quê? Porque ele tem várias formas de ser usado. Tá? Dependendo da forma que ele é empregado, ele tem uma função. Então, ele pode ser, por exemplo, partícula passivadora, formaram-se vários times. Lembre-se que a partícula passivadora é aquela que está presente na voz passiva, onde você, convertendo para a forma analítica, você tem vários times foram formados, tá? Então, esse formaram-se é uma partícula apassivadora. Nós também temos o ser como índice de indeterminação do sujeito, né? No caso que a gente não sabe quem é o sujeito da frase, então guerreia-se por banalidades, ninguém sabe quem é o sujeito. Temos como pronome recíproco, que é um agindo para o outro, né? Um para o outro, eles se abraçaram, é uma ação onde os dois recebem e praticam, né? Recebem e praticam a ação ao mesmo tempo. Nós temos como partícula de realce, ela se tremia de medo, então esse se, no caso, ele é dispensável, mas quando ele é colocado aí, ele está realçando a ação. Nós temos como pronome reflexivo, a menina se cortou. A diferença entre pronome reflexivo e recíproco, gente, é que no reflexivo é a pessoa agindo nela mesma, e no recíproco são duas pessoas recebendo e praticando a ação ao mesmo tempo, tá bom?
E aí nós vamos para a colocação pronominal, que é outra situação em que na língua portuguesa a gente praticamente, na língua oral, é ignorada, né? Dependendo do contexto, a gente só usa uma situação, que é a próclise. O restante é totalmente ignorado. Porém, se nós vamos trabalhar com a língua escrita em algum momento, ou se a gente está interpretando um texto muito formal, é comum encontrar essas estruturas, tá? Então, elas fazem parte do contexto sintático da língua portuguesa e merecem o seu estudo. Observem o quadrinho. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos amassar eles? Vamos, mas antes vamos acertar o pronome. Então, no primeiro quadrinho, vamos massacrá-los, né? Ok, colocação pronominal bem feita. Vamos arrasar eles? Bom, esse eles já não está de acordo. Por isso que a cobrinha chama atenção. Vamos acertar o pronome. Bom, a gente tem 3 tipos de colocação pronominal na língua portuguesa: a próclise, a mesóclise e a ênclise. Bem de maneira simplificada, a próclise é aquela onde o posicionamento do pronome é antes do verbo. A mesóclise é a menos usada de todas, porque ela só aparece em 2 situações, e assim, quando ela aparece no texto é de uma formalidade impressionante. A gente tem naturalmente uma tendência a eliminar a mesóclise, mas ela pode ser necessária dependendo da situação e a gente tem que saber utilizar. Então, na mesóclise, o pronome ele vem intercalado, ou seja, ele vem no meio do verbo. É uma coisa bem formal, sabe? Bem difícil da gente encontrar com frequência. Então, finalmente, a ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo, é também comum, porém, ela é ignorada na fala e a gente prefere, como eu falei, usar a próclise, que é a mais comum de todas. Então, chamaram-me para a palestra. Então, muito mais fácil a gente ouvir, me chamaram para a palestra. Enfim, é o uso errado, porém na oralidade é o que acontece, tá? Então, próclise, mesóclise e ênclise são os 3 tipos de colocação pronominal. Como eu falei, cada uma tem uma função. A próclise é a mais utilizada e aquela que naturalmente nós tendemos a utilizar até em situações que não deveríamos. Porém, as outras também merecem seu destaque, têm que ser estudadas, principalmente quando nós vamos escrever, redigir, então é preciso saber colocar corretamente esses pronomes. Vamos ver um pouquinho mais deles. Então, aqui só para a gente reforçar, como a próclise ela é a mais popular de todas, né, aquela em que o pronome vem antes do verbo, quais são as situações em que nós usamos a próclise oficialmente, né? Então, primeiro, com palavras negativas, não, nunca, nada, ninguém e assim por diante. Então, não me contaram a verdade, ok? Com conjunções subordinativas, qualquer uma, tá? Então, que, se, como, quando. Então, irei ao baile se a encontrar hoje. Com advérbios, qualquer natureza também, aqui, já, talvez, somente, etc. Então, talvez me contem a verdade. E com os pronomes também de qualquer natureza, porque pronome atrai pronome. Então, essa foi a verdade que me contaram, tá? Então, a gente tem aí as palavras que são por natureza atrativas da próclise, tá? No caso da mesóclise, como eu falei, ela é a menos usada de todas, as situações de extrema formalidade, ela só aparece em 2 casos, gente. Quando a gente tem os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, ambos do indicativo, e quando não há nenhuma palavra atrativa da próclise antes. Então, assim, é aquele caso pontual. Então, encontrar-te-ei no cinema. Se você colocar um pronome, uma palavra atrativa da próclise, seja um pronome, um advérbio, qualquer coisa, já muda toda a figura. Então, olha só, amanhã te encontrarei no cinema. Aí mudou tudo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nos casos específicos de uso obrigatório da mesóclise, porque a tendência é que a gente elimine esse uso utilizando palavras que atraem a próclise ou até mesmo de maneira errada no caso da oralidade, que é muito comum acontecer. Já a ênclise, a nossa última forma de colocação pronominal, ela também só acontece em algumas situações. Como eu disse, a tendência é usar a próclise, então muitas situações em que deveria ser usado o ênclise não é, também é ignorado, principalmente na língua oral. Então, quando o verbo, por exemplo, inicia uma oração, é obrigação usar ênclise, não se começa a frase com pronome oblíquo, né? Então, olha só, entrega-me os documentos hoje.
várias vezes a gente ouve justamente o contrário, né? Me entrega ou me entregue os documentos hoje. Então, é um uso incorreto, porém, é consolidado pela língua oral, existe toda a questão da variação, da permissividade dentro dessa esfera da oralidade, porém, na escrita a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Se a pausa, ela também acontece no meio da oração, isso é, com a presença da vírgula, dois pontos ou ponto e vírgula, nós também temos que usar a ênclise, tá? Então, hoje, arrependo-me do que fiz. Então, a vírgula aqui, que marca uma pausa, é uso obrigatório da ênclise. A gente não pode, hoje, me arrependo do que fiz. Como eu falei, isso na oralidade é permitido, porém, na escrita, a gente tem que tomar cuidado, porque não deve ser assim. Não teve remédio, declarou-se vencido, tá bom? Mesmo caso. A ênclise ela é proibida com verbos no particípio e no futuro do presente do pretérito do indicativo, e também ela é permitida com verbos no infinitivo. Mais exemplos sobre o uso da ênclise vocês vão encontrar no nosso material de apoio, porque ali você tem um contexto muito mais, digamos assim, fortificado desse conteúdo, que é tão extenso e é tão importante na nossa língua, principalmente para quem vai fazer provas escritas, como é o caso da prova de linguagens do Enem, que tem a redação, tá bom? Bom, espero que vocês tenham conseguido recordar alguns dos tópicos dessa semana 7 sobre colocações pronominais e funções, né, dos pronomes. Lembrando que esse é um tópico de bastante importância, principalmente em se tratando de provas que têm parte escrita, como é o caso da prova de linguagens, né, que tem a redação. Então, na dúvida, por favor, releiam os materiais, não deixem de fazer os exercícios propostos e de verificar os exercícios resolvidos que nós temos lá no nosso e-book, tá bom? Desejo a você bons estudos e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!